Olá, sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Evangélica Nazareno de Santo André. Um culto ao nosso Deus. Vamos estar orando, entregando esse culto a Ele. Senhor Deus, Santo, Santo, Eterno Pai, maravilhoso Deus, obrigado, Deus, porque Tu cuidas de cada um. Até aqui nós estamos, Pai, segundo a Tua vontade, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor receba esses louvores, ó Deus, e fale conosco, Pai. Entra dentro de cada lar, fala com cada pessoa que estará vendo esse vídeo, ó Deus. Amém. Cada pessoa que está aí, que o Senhor fala, que o Senhor quebrante, Pai. Fala o que ela precisa escutar, ó Deus. Ó Pai, receba esses louvores, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entregamos mais esse culto. Amém. Amém. Vamos estar lendo uma passagem da Bíblia que fica em Salmo, fica no capítulo 18, eu vou estar lendo dos versículos de 1 ao 3, que diz: Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco ao Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém. Glória a Deus, maravilhoso Deus. E é esse Deus que deu o seu Filho para nos salvar, para estar nos dando a chance de estarmos juntos na eternidade. Então é esse Deus. Vamos adorar. Agora é a hora da adoração ao nosso Deus.
Amém, Senhor Jesus. Não existe nada melhor, Senhor. Nada, Senhor, melhor do que ter um amigo como a Ti, Senhor, onde nós podemos estar, Senhor, sempre desfrutando do Seu amor e tendo a paz no coração, independente da situação, pois sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nós possamos estar louvando a Ti, como sabemos que o Senhor é o nosso amigo fiel. Amém, Jesus. Pastor que conhece cada ovelha por seu nome, esse Deus que cuida, basta nós buscarmos. Nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos do Teu Santo Espírito, e para isso temos que buscar ao nosso Deus, buscar. Ele vai cuidar, Ele já cuida. Precisamos da Tua presença e do fogo do Seu Santo Espírito. Desejamos toda Tua glória, declaramos a Tua vitória. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero muito mais de Ti. Eu quero mais do Teu amor, mais da Tua unção, Senhor.
Amém. Deus seja sempre louvado. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos agora à palavra do nosso Deus. Boa noite a todos, que Deus te abençoe, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos reunidos mais uma vez nesse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, de gratidão a tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Já tivemos nosso momento de adoração por meio dos cânticos e agora vamos abrir o nosso coração à palavra de Deus, àquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Quero te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te entregamos este momento, te entregamos este culto. Cada palavra, Pai, que será ministrada nesse momento, seja conforme a tua vontade, conforme a direção do teu Espírito Santo, para a nossa edificação e fortalecimento na fé. Que nós possamos ser transformados por tua palavra, que nós possamos ser vivificados por meio da esperança que há em Cristo Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos ler alguns textos que estão no capítulo 37, outro que está no capítulo 41. Nós vamos ler aí passagens um pouco distantes, mas isso porque vamos falar a respeito de um personagem. E o tema da nossa mensagem é a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. Quero te convidar então a abrir em Gênesis 37, a partir do versículo 2, que você possa então me acompanhar aqui na leitura. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Vamos andar aí um pouquinho na Bíblia. No capítulo de número 41, nós vamos ler dos versos 39 até o 46. Diz assim a palavra: depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro.
e o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Até aqui. Nós acabamos de ler, de uma maneira ultra resumida, a história de José. Seu início aos 17 anos, né? O momento então em que ele vai logo adiante se tornar escravo, e mais adiante quando ele se torna por fim governador do Egito, aos 30 anos. Creio que você já conhece essa história. Se você ainda não conhece, te convido a ler essa história, né? Posteriormente, logo após essa mensagem, leia a história de José. Eu poderia ter escolhido muitas pessoas e muitas personagens para falar a respeito desse tema. Mas Deus colocou em meu coração a história de José porque é uma história que me emociona muito também. Afinal, quem nunca chorou no momento em que José se revela aos seus irmãos? A história de José é, portanto, uma das mais conhecidas e mais amadas de toda a Bíblia. E ela é contada a partir do capítulo 37, como nós lemos, até o final de Gênesis, no capítulo 50. Ela já foi transformada em filme, desenho, série, e nos fala a respeito dos cumprimentos das promessas de Deus sobre a vida do jovem José e das dificuldades e provações que ele enfrentou até que, de fato, essas promessas se concretizassem. José era o 11º filho de Jacó, ou também Israel, eram os dois nomes aí de Jacó. Seus 12 filhos eram fruto de um casamento bastante conturbado, aliás, casamentos com as irmãs Raquel e Lia e suas servas, né, que se tornaram suas concubinas, esposas, Bila e Zilpa, segundo os costumes da época. Sim, os patriarcas não são exemplo de retidão em todas as coisas. Mas, apesar dos seus muitos erros e deslizes, Deus os escolheu e colocou sobre a vida deles uma promessa. E eles foram fiéis e obedientes ao Senhor no cumprimento de todas elas. Eles foram peça-chave na construção da história de Israel, bem como do plano de salvação e de redenção que culmina em Jesus Cristo e que alcança as nossas vidas. Com José não foi diferente. José era o filho amado de Jacó e seu pai não escondia a predileção que ele tinha por ele, como nós lemos aí no texto, né? No momento em que ele faz, inclusive, uma veste, uma túnica especial. Ele era o primogênito de sua amada e falecida esposa, Raquel. Os irmãos de José, percebendo esse fato, odiavam ainda mais José a cada dia. Porém, aprouve ao Senhor revelar por meio de um sonho os planos e propósitos que ele tinha para a vida de José, que naquele momento certamente não entendeu. E aqui eu quero abrir um parênteses a respeito dos usos da palavra sonho no contexto dessa mensagem ou de outras mensagens, quando nós nos referimos a essa palavra. No seu sentido literal, sonho é um conjunto de imagens, pensamentos que se manifestam na nossa mente durante o período do sono. Esse é o sentido literal da palavra sonho. Mas há um sonho, como o que foi citado, né, que José teve e que ele relata então aos seus irmãos e a seu pai, que é o sonho de cunho profético. Nesse caso, um sonho que revelava, né, da parte de Deus algo que aconteceria na vida de José. Mais adiante, né, quando nós lemos toda a história de José, nós vemos que esse tipo de sonho se repete. O padeiro, o copeiro, eles têm sonhos
Faraó também tem 2 sonhos e José foi dotado por Deus com a capacidade, o dom de interpretar estes sonhos. Há uma expressão que comumente nós usamos até mesmo nos cânticos, que são os sonhos de Deus. Trata-se de uma figura de linguagem, referindo-se aos propósitos, aos planos, aos desígnios do Senhor para as nossas vidas. Algo parecido, nesse sentido, é aquilo que nós temos no famoso versículo Jeremias 29:11, que diz: porque sou eu que conheço os planos, ou pensamentos, ou desígnios, dependendo aí da sua versão, que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, os sonhos de Deus a nosso respeito são os propósitos que Ele tem determinados para as nossas vidas. É interessante que Deus ele revela, ele dá um vislumbre deste propósito a José por meio de um sonho profético. Por fim, um último uso da palavra sonho, no sentido figurado, refere-se aos nossos anseios, aos nossos desejos. Quando nós dizemos, olha, eu tenho o sonho de conquistar uma coisa, eu tenho o sonho de realizar isso, eu tenho o sonho de fazer tal coisa, na verdade estamos expressando desejos do nosso coração. Então esses são alguns sentidos da palavra sonho que nós utilizamos. José, ao receber o sonho profético, conforme lido anteriormente, ele resolve contar então aos seus irmãos e aos seus pais, e a recepção não foi das melhores. Seus irmãos o odiaram ainda mais e questionaram: por acaso você vai reinar sobre nós? Lembrando que ele não era o primogênito de todos os filhos. Rúben era o primogênito, era o filho mais velho. Logo, ele tinha direito à posição privilegiada, de honra, de herança. Então isso causou uma indignação aos seus irmãos, que culmina com o plano, então, de o lançarem no poço, venderem como escravo, e toda a história de José que nós conhecemos. É interessante que com Cristo nós também somos herdeiros de uma promessa que se desenvolve ao longo de toda a história da Bíblia, uma promessa que se refere à salvação. E assim como José, por ser descendente de Abraão, também era herdeiro dessa promessa aos descendentes de Abraão. E todos os acontecimentos da Bíblia convergem para o cumprimento dessa promessa, até a pessoa de Cristo, que é o ápice da nossa redenção. Porém, Deus também tem promessas particulares para a minha e para a sua vida, propósitos e planos para cada um de nós, como era no caso de José. José seria usado por Deus como governador na terra do Egito. A caminhada dele não foi nada fácil, mas eu quero tirar algumas lições da vida de José e da maneira como ele interagiu com Deus, de como Deus lidou com ele, que refletem a maneira como Deus trabalha nas nossas vidas enquanto aguardamos o cumprimento das promessas de Deus. E a primeira lição que nós podemos aprender é que até o cumprimento das promessas de Deus, Deus cuidará das nossas vidas. Nós vemos isso claramente na vida de José. O tempo da espera realmente não é fácil. Abraão que o diga. Porém, no tempo da espera, Deus revela de maneira poderosa o seu cuidado e a sua fidelidade em todas as situações. No caso de José, quando vendido como escravo, Deus ainda assim o abençoou quando ele estava na casa de Potifar. Certamente não é fácil ser um escravo, creio que nenhum de nós gostaria de experimentar isso. Ele poderia ter sido espancado, maltratado, ultrajado, mas nessa situação totalmente inesperada, Deus o abençoa. Olha o que diz Gênesis 39, versículos 2 até o 5. O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha.
E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Olha que interessante. Deus não somente abençoa José numa situação inóspita, uma situação de escravidão, onde ele normalmente seria maltratado, como ainda abençoa o senhor de José, que é Potifar, sua casa, sua propriedade, tudo aquilo que ele possuía. A bênção do Senhor estava se mostrando ali, estava revelando a sua extensão. E assim é a bênção do Senhor a todos aqueles que o amam e que o servem. Ela se estende aonde nós estivermos. No nosso trabalho, Deus pode fazer prosperar por amor a nós, ainda que não hajam pessoas que conheçam a Deus ali. Deus é poderoso para transformar, para abençoar, para revelar o seu poder por amor a nós. Deus não somente abençoou então a José como ao lugar onde ele estava, mas depois de um tempo José foi injustiçado, acusado aí injustamente de tentar dormir à força com a esposa de Potifar e foi lançado na prisão. Mais uma vez, uma situação inóspita, uma situação complicada, difícil, crítica na vida de José, mas novamente o Senhor estava com ele. Olha o que diz Gênesis 39, 21 até o 23. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que se encontrasse em favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. Mais uma vez, inesperado, mas Deus abençoa José na prisão e alcança, faz com que José alcance o favor do carcereiro, que o torna administrador. Então José de escravo passa a mordomo de Potifar, de prisioneiro passa a administrador da carceragem, da prisão, mostrando que a mão do Senhor estava com ele, mesmo naquela situação de injustiça e de tristeza. Por fim, diante de Faraó, novamente Deus é favorável a José, quando ele foi capaz não somente de interpretar o sonho de Faraó, que ninguém havia conseguido, visto que era sonho dado por Deus, como ainda trouxe o planejamento e toda uma estratégia para Faraó, para que ele enfrentasse os 7 anos de fome severa e extrema que viriam sobre a terra. Mediante esse fato, Faraó declara: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Gênesis 41, do 38 até o 40. Então nós vemos que José alcança o favor de Faraó. Deus esteve com ele nos seus momentos mais críticos, nos seus maiores desertos, quando tudo parecia estar perdido, o cuidado de Deus se mostrava ainda mais evidente. Deus o sustentou e cuidou de cada detalhe, o favorecendo perante os seus inimigos. E assim tem sido o Senhor com as nossas vidas. Ele tem cuidado de nós em cada detalhe, em cada momento. Pense nos seus piores momentos, nas suas piores crises pessoais. Talvez você não tenha experimentado prisão e escravidão como José, mas cada um de nós tem momentos de crise que só nós sabemos as dores que temos enfrentado. Mas se nós pensarmos e meditarmos em cada uma dessas situações, veremos como Deus foi fiel em cada uma delas. Durante todo o tempo da nossa vida, durante todo o tempo da nossa peregrinação, o Senhor tem sido fiel e temos visto o seu cuidado e a sua bondade. Nos momentos mais difíceis, quando poderíamos nos sentir sós e abandonados, inclusive José deve ter se sentido muitas vezes assim.
a presença do Senhor nos tem sustentado. E em meio às nossas crises pessoais, Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo fiel. Que nós possamos nos apegar com firmeza a essa verdade, de que no tempo da nossa peregrinação, enquanto aguardamos o pleno cumprimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas, Ele tem cuidado de nós, amém? Em segundo lugar, algo que aprendemos, inclusive com José, é que devemos aguardar o cumprimento das promessas sendo obediente e fiel ao Senhor. Da mesma forma que Deus é fiel a nós, também devemos ser fiéis ao Senhor. E José nos mostra o seu caráter logo no começo da sua história, quando nós vemos o respeito, o carinho, a obediência que ele dedicava ao seu pai. E em relação a Deus não era diferente. José, mesmo no Egito, em terra estranha, costumes estranhos, ele se manteve totalmente fiel ao Senhor, mesmo com inúmeras oportunidades de fazer as coisas do seu próprio modo. Aliás, coisa que os seus antecessores, como Abraão, Isaque e Jacó, eram especialistas. De vez em quando eles davam os seus jeitinhos. José, ele não deu nenhum jeitinho. Mesmo sendo um jovem, abandonado e traído por seus irmãos, por sua família, vendido como escravo, e que poderia muito bem ter se revoltado contra Deus e dito: onde estava o Senhor? No momento chave da minha aflição, quando eu estava lá, jogado naquele poço, quando eu fui vendido como escravo, o Senhor por acaso viu a minha aflição? Mas em nenhum momento nós vemos José se revoltando contra Deus, muito pelo contrário. José poderia ter aproveitado a sua posição na casa de Potifar, sua influência, seu prestígio, sua autoridade, para conquistar sucesso, posses, propriedade no Egito, até mesmo satisfazendo seus prazeres. O próprio episódio da esposa de Potifar nos mostra isso. Ele bem poderia ter aproveitado a oportunidade. Mas José não cedeu à tentação. Permaneceu fiel e firme em suas convicções, na obediência ao Senhor. De modo que ele declara à mulher de Potifar quando essa tenta seduzi-lo: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, verso 9. Sabemos que as promessas de Deus são vinculadas à obediência. Sabemos também que para Deus a obediência vale muito mais do que os sacrifícios, como lemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Quando é declarado, Samuel declara: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A obediência é a nossa melhor forma de adoração. Deus se agrada muito mais de obediência do que de práticas religiosas, de rituais culticos, quando estes são vazios de significado. Ou seja, quando estes não vêm acompanhados de fé, amor a Deus e ao próximo e obediência. José foi um servo fiel, um adorador que honrou ao Senhor durante toda a sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis. E é isso que Deus espera de nós durante o tempo da nossa vida, enquanto aguardamos suas promessas. Devemos honrar e obedecer ao Senhor em todo o tempo. Devemos, assim como José, não nos corrompermos com aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que o inimigo coloca diante da nossa carne, se aproveitando das nossas inclinações, mas darmos bom testemunho perante as pessoas, sermos corretos, sermos idôneos, sermos, assim como José, reconhecidos como imitadores de Cristo. Será que nós temos conseguido dar este bom exemplo? Será que as pessoas têm visto Cristo em nossas vidas? A nossa dedicação a Deus, a nossa vida de adoração?
Será que temos dito não às propostas que o mundo nos tem feito? Coisas que desonram e desagradam a Deus? Ou temos tentado obter os nossos sonhos e os nossos projetos ao nosso próprio modo? Que possamos esperar firmes e fiéis, como adoradores, todas as promessas de Deus. Amém? Por fim, Deus não somente cumpre os seus propósitos, como Ele também realiza sonhos. José tornou-se governador de toda a terra do Egito. E pôde, então, por meio dos seus privilégios, trazer toda a sua família para o Egito, onde se multiplicariam e se tornariam um grande povo de Israel. No Egito permaneceria um escravo por cerca de 430 anos, até que Moisés libertaria o povo. Ou seja, José foi um instrumento, para cumprir os propósitos de Deus, a história que Deus havia desenhado para Israel. Ele foi uma peça fundamental nessa história. José, inclusive, conseguiu enxergar o propósito de Deus em todo o seu sofrimento, em todas as suas lutas, como nós vemos no momento em que ele vai então dizer aos seus irmãos, lá em Gênesis 45, versos 5 a 8, quando do reencontro com seus irmãos, quando ele se revela, não mais como governador do Egito, mas como José. Ele vai dizer assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Olha que entendimento tremendo que José teve, de que todos os seus sofrimentos eram um propósito de Deus. Ele poderia permanecer amargurado, não querer perdoar os seus irmãos, ou até pior, ele tinha autoridade como governador do Egito para lançar seus irmãos na prisão, para matá-los se quisesse. Mas José enxerga o propósito de Deus em todo o seu sofrimento, em toda a sua trajetória, de que ele estava realmente cumprindo algo que havia sido determinado por Deus. Ele entendeu que o seu sofrimento não foi em vão. Deus, porém, não via José simplesmente como uma peça de tabuleiro, como só um instrumento, mais um instrumento para a realização de todos os seus planos. Assim também Deus não nos vê. Aliás, essa figura, de servo, de senhor, às vezes ela acaba ocupando um lugar de destaque nas nossas vidas, e nós achamos que vamos conquistar a Deus somente por meio do nosso trabalho, e que só o agradamos quando estamos fazendo exatamente aquilo que Ele quer de nós. Não é incorreta essa figura, uma vez que até há parábolas em que Jesus coloca realmente Deus como sendo o Senhor, coloca Ele como sendo realmente o nosso patrão. Mas não é somente a isso que se limita a nossa relação com Deus, em simplesmente Ele ser o nosso patrão e nós o servirmos. Isso faz parte, mas não se limita a isso. O interesse de Deus pela vida de José, assim como o interesse de Deus pelas nossas vidas, ele vai além dessa relação. Ele é algo muito mais profundo. Deus declara a Abraão que ele tem o status de amigo. Jesus diz a seus discípulos: já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Por meio de Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Logo, esse relacionamento é muito mais profundo. Deus quer um relacionamento muito mais íntimo e muito mais profundo. Ele tem um interesse muito maior nas nossas vidas, assim como ele tinha na vida de José. De fato, Deus se preocupa em realizar o maior sonho que havia no coração de José, que era ver novamente seu pai com vida e seu irmão mais novo, Benjamim, o qual ele ajudou a criar.
e, claro, ser restaurado a sua família. Só Deus sabe quantas vezes José chorou diante de Deus, com saudade de casa, com saudade do seu pai, da sua família, e o quanto ele sonhou e imaginou esse reencontro. Jacó, já sendo idoso, certamente nunca achou que veria José com vida novamente. Nós percebemos que ele tinha ali uma certa desconfiança quanto à história contada pelos irmãos de José, de que ele foi ali devorado por feras, né? Eles apresentam a túnica de José manchada de sangue para tentar levar a essa conclusão, mas a gente percebe que Jacó tinha uma certa desconfiança. De semelhante modo, José não esperava que seu pai estivesse vivo e que um dia ele poderia abraçá-lo novamente. Mas Deus cuidou de Jacó e, apesar de sua muita idade, já fisicamente debilitado, ele pôde ir até o Egito reencontrar o seu filho amado. Muitos têm temido a morte nesses dias, mas devemos crer que Deus tem o controle absoluto sobre as nossas vidas. O nosso tempo, os nossos dias estão em suas mãos, assim como estavam os dias de Jacó, já idoso, e os dias de José. Nenhum dos dois morreu até que se cumprisse os planos de Deus. Nenhum de nós irá morrer até que se cumpram os planos do Senhor. O tempo que Ele estabeleceu para nós. De fato, ninguém morrerá antes que Ele cumpra nas nossas vidas os seus propósitos. E ainda que vejamos alguns morrer e perecer por conta da pandemia ou qualquer outra situação, o próprio Deus, por meio de Cristo, venceu a morte e nos deu uma viva esperança de um reencontro no céu. A promessa pela qual nós vivemos, a promessa que tem movido os nossos corações, a nossa viva esperança. Ainda que a morte nos alcance, ela não é o final das promessas de Deus. Deus usou um momento crítico da história, uma grande crise, uma grande fome, como um momento chave para trazer essa grande alegria ao coração de José, para realizar o seu maior sonho. O poder de Deus não está limitado às crises. Estamos vivendo uma grande crise de proporções mundiais, mas Deus é poderoso para nos abençoar e realizar sonhos nesse exato momento. Nesses tempos, talvez a nossa fé esteja tímida, estejamos temerosos e limitados em nossas orações a simplesmente pedir, pelas nossas vidas, para que saiamos aí ilesos dessa doença, pela vida dos nossos familiares, amigos, para que sejamos sustentados em meio à crise financeira. Não há nenhum problema em pedirmos isso. Mas será que nós temos limitado as nossas orações e o nosso olhar somente a isso? Será que a nossa visão está centrada somente na crise e na pandemia? E temos nos esquecido de que Deus pode fazer muito mais, e Ele pode fazer muito mais agora. Ele ainda realiza sonhos. Ele é poderoso para nos abençoar nesse momento. Deus não tem compromisso com sonhos ou desejos egoístas ou perversos. Nós precisamos deixar isso muito claro. Quando nós falamos a Deus, Ele vai realizar sonhos, não é qualquer sonho, evidentemente. Tiago 4,3 diz: pedes e não recebeis, porque pedes mal para o gastardes em vossos deleites. Então há sonhos, há desejos do nosso coração que não agradam a Deus. Mas Deus tem prazer em abençoar os nossos sonhos e os nossos desejos quando eles são legítimos, quando eles são dignos, quando eles glorificam a Deus, quando eles são para testemunho e glória do Senhor. Deus tem prazer em nos abençoar. Salmo 37, verso 4. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus tem prazer em satisfazer os desejos do nosso coração, daqueles que se agradam nele.
daqueles que mesmo nos momentos mais difíceis, assim como José, colocam a sua confiança, a sua firmeza, a sua alegria, a sua esperança no Senhor. Talvez esse agora seja o tempo em que Deus realizará grandes coisas em nosso meio e nas nossas vidas. Talvez aquele emprego, aquela promoção que você tem orado, que você tem buscado. Talvez a sua casa própria, talvez a restauração do seu casamento, a conversão de um familiar, a restauração da sua família. Algo que você tem colocado diante de Deus, sonhos que estão no teu coração. Talvez, assim como foi com José, Deus escolha exatamente esse momento, o momento da crise, o momento mais desfavorável, o momento menos possível para que algo de bom aconteça, simplesmente para te abençoar, para nos abençoar e para mostrar que Ele é Deus. Deus continua sendo Deus e o seu braço continua estendido e poderoso. Mesmo na pior de todas as crises, Ele continua sendo fiel. Concluindo, como temos vivido nesses tempos? Temos nos firmado na esperança e nas promessas de Deus? Temos vivido uma vida de retidão, de obediência, de santidade e de adoração? Porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, enquanto aguardamos o cumprimento de suas promessas. Nós podemos aguardar, crer e descansar, porque Ele certamente está cuidando de nós. Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nosso Deus é fiel, aquele que nos prometeu, aquele que nos deu grandes promessas em Cristo Jesus e que colocou no meu e no seu coração sonhos, promessas para as nossas vidas, de coisas que conquistaremos e realizaremos para a glória do Senhor. Ele é fiel para cumprir. Um texto que eu gosto muito, que está registrado no livro de Josué, quando da conquista da terra prometida, lá em Josué 21, 45, ele diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Que nós possamos também, no final da nossa vida, declararmos o mesmo. Nenhuma promessa falhou. Nenhuma. De todas as palavras que Deus nos disse, Ele cumpriu cada uma delas. Nosso Deus é fiel. Cada uma das palavras sobre a minha e sobre a sua vida vão se cumprir. E não é a crise ou qualquer outra situação que vão impedir isso. Quero te convidar a orar nesse momento. Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante de Deus e vamos renovar a nossa fé naquele Deus que é fiel no cumprimento das suas promessas. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua palavra, pela tua fidelidade, pela tua bondade, Pai, que tem sido demonstrada sobre as nossas vidas. Porque mesmo em tempos de crise, tu continuas sendo Deus soberano e fiel. E sabemos que cada uma das tuas palavras há de se cumprir sobre as nossas vidas. E por isso nós somos gratos e queremos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, que possamos viver uma vida íntegra, uma vida de retidão, assim como José, que possamos dizer não a tudo aquilo que não te agrada e te glorificar com cada atitude da nossa vida, e que possamos aguardar com firmeza de esperança cada uma das tuas promessas. Tu és um Deus fiel, tu és um Deus que realiza sonhos, tu és o Deus que ouve a oração dos teus filhos, que tem prazer em abençoar. Nós te louvamos, nós te bendizemos, e é em nome do Senhor Jesus que nós somos gratos e oramos. Amém. Quero te convidar nesse momento a adorar a Deus por meio desse cântico que fala a respeito disso, declarando que Deus é fiel para cumprir toda a promessa que Ele tem para mim e para a sua vida. Adore ao Senhor.
fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele teu coração. Pois é só dele, somente dele teu coração. Pois é só dele, somente dele teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Glória a Deus, nosso Deus é fiel. E mediante esse Deus poderoso, esse Deus soberano, quero ter mais um momento, mais um tempo de oração, clamando sim por nossas vidas, por nossas necessidades, que você possa colocar também sua vida diante do Senhor. Vamos orar mais um pouco. Senhor, nós queremos clamar a Ti pelas nossas vidas, pela vida dos nossos irmãos, pela vida dos nossos irmãos, Pai, que estão enfermos, bem como a vida, Pai, do nosso irmão Quirino. Que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja abençoando, Pai, de todos os irmãos, Pai, que estão passando por necessidades, por situações difíceis, os pedidos que têm sido colocados no nosso grupo, nós queremos apresentar diante do Senhor, com confiança, sabendo que o nosso sumo sacerdote é fiel, aquele que intercede por nós nas nossas necessidades, Senhor Jesus Cristo. Nós queremos entregar as nossas vidas nesse momento difícil. Pedimos ao Senhor que cuide de nós, que nos guarde, que continue nos guardando, nossas famílias, nossos irmãos em Cristo, que continue direcionando as nossas vidas conforme os teus propósitos, direcionando a nossa igreja e preparando todas as coisas, conduzindo todas as coisas, até o momento, ó Pai, que estaremos novamente juntos, reunidos fisicamente. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos sustente. Pai, eu clamo a Ti por cada irmão que está passando por necessidade financeira nesse momento. Tu és o Deus da provisão. Tu és um Deus fiel, Tu és aquele que sustentou a viúva, não faltou azeite, não faltou farinha na botija. O Senhor ainda é poderoso para fazer isso, ó Pai. Abençoa cada irmão, Senhor, que está passando por necessidade nesse momento. Abençoa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, para a Tua glória e para o Teu louvor é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, continue aí firme na palavra de Deus, na fidelidade ao Senhor. Nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus grandioso, nada se compara ao nosso Deus. Seja testemunha dessa fé. Tantos aí estão perdidos e não conhecem o nosso Deus. Que nós possamos ser um canal de bênção realmente para todas essas pessoas nesse momento tão difícil. Que todos possam saber que maior do que a crise é o nosso Deus. Continue nos acompanhando nas programações, nas meditações, nos cultos. Divulgue a nossa página no Facebook, o nosso canal, convide pessoas para curtir, para se inscrever, compartilhe das publicações, porque são palavras realmente fiéis
a Bíblia, são palavras abençoadas que têm trazido edificação a muitas pessoas, não somente membros da nossa igreja. Então aquilo que é bom, aquilo que é digno, nós devemos compartilhar, em especial quando é a palavra de Deus. Mantenha-se firme nos seus dízimos, ofertas missionárias, doação dos alimentos, especialmente nesse momento tão difícil, e que nós possamos aí aguardar maiores as novidades e notícias a respeito do retorno dos cultos. Ainda não há nada decidido, mas quando houver alguma decisão, alguma posição a esse respeito, será amplamente divulgado por meio dos nossos canais de comunicação, WhatsApp e redes sociais, conforme a direção de Deus e tomando todos os cuidados necessários. Continue firme, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o restante da sua semana. Fique na paz do Senhor Jesus.